Fala galera da Malaia, estou hoje aqui com ele, com o vereador Jarro, ele que vai contar o dia a dia. Estamos de volta no nosso podcast, que vai ser Café com o Vereador, nada mais com o presidente da Câmara e vereador Jarro Zezito. Ele vai contar um pouquinho a história, o dia a dia dele como vereador atualmente. E aí, Jarro, como é que você está, meu irmão? Graças a Deus, bom dia, né? Agradecer a você e do Namorado, um canal que leva entretenimento ao público, né? E que hoje já está conhecido, né, nacionalmente, né, pelas festas. Então, eu peço a Deus que ilumine, né, a trajetória de vocês, que é uma trajetória de sucesso, vem ganhando cada dia mais espaço nas mídias sociais. Então é isso aí, está no caminho certo. Então vamos lá. Falar um pouquinho de como eu entrei na política. Eu nunca tive a pretensão de ser vereador, nunca fiz a pretensão de estar, né, no legislativo. É uma história até engraçada, Jefinho, quando eu falo, né, às vezes nas rádios, a qual eu já passei, como foi que eu entrei na política. Eu tenho uma irmã que ela é muito ligada à política. Não é candidato, nunca foi candidato, mas sempre apoiou, sempre buscou votos. E aí ele teve uma decepção com um candidato a vereador que ele apoiou e que ele me pediu voto também na época, já que eu estava morando e trabalhando em Salvador. E ele, como era uma pessoa que estava no meio da política dentro, né, fazendo o corre, né, de pedir votos, ele me pediu o voto para esse vereador e ele se decepcionou com o mesmo. E aí, ele uma certa vez me perguntou, já você não tem pretensão de ser candidato não? Eu falei, não, Deus é mais, me deixa lá de Salvador, estou trabalhando na minha área de vendas, eu não quero ser candidato. Mas eu já fazia um trabalho social lá dentro da comunidade, que era a Cavalgada, né, a Cavalgada Solidária, que esse ano não aconteceu, iria acontecer dia 9, todo segundo domingo de novembro, iria entrar na 19ª edição, e a festa das crianças, eu sempre dei um apoio e ajudava a organizar. Sempre quando tinha evento na comunidade eu estava junto, mesmo morando fora. E aí essa conversa com meu irmão, eu achei que tinha cessado, só que toda vez que eu ia em Irará, ele me pedia um documento. Me deu um documento aí seu, coisa e tal. Eu perguntava para quê. E ele me dizia que ele trabalhava no Banco do Nordeste. Não, precisa do documento dos irmãos. Resultado, quando eu descobri que seria candidato, eu já estava afiliado, no partido. Juscelino, ex-prefeito, me chamou, me disse que eu tinha a possibilidade de ganhar isso em 2012, né, para a candidatura de 2012. E ele e meu irmão veio trabalhando comigo de 2009 até 2011, para que eu fosse candidato, né? Mas a gente só teve uma primeira conversa que eu descartei. E aí, em 2012, eu trabalhava numa empresa chamada M. Dias Branco. Eu já trabalhava na área de vendas, uma belíssima empresa, onde eu tive grandes oportunidades. E nessa descoberta que eu seria candidato, foi um choque para mim, que o pessoal da comunidade sempre falava, não, estamos juntos, pode contar comigo. Só que eu achava que era para Cavalgada, para os eventos que a gente proporcionava na comunidade. Não, beleza, coisa tá bem. Quando foi um certo dia, uma senhora, ela hoje é falecida, Dona Clarice, muito amiga nossa, né, amiga da nossa
na agricultura, e ela me disse, olha lá, são 18 votos. Já falei com os meninos tudo para votar em você. Eu falei, dona Clarice, votar como assim? A Júnior me disse que você é candidato. Então, já para mim foi uma surpresa, foi onde eu chamei Júnior e disse, não, eu não vou, porque não você. E aí ele disse, rapaz, ó, a sua aceitação é grande, todo mundo da comunidade gosta, e aí você tem possibilidade de ser o nosso representante. E aí nesse meio tempo, Juscelino, ele me chamou para ter uma conversa. Juscelino, eu tenho uma ligação muito grande com ele, porque meu pai comprava farinha, né? Pai João Lopes, depois passou a comprar com Juscelino. Então Juscelino ia para lá, jogar bola com a gente, né? Então a gente criou um vínculo de amizade muito grande. E aí, atendendo o pedido de Juscelino, eu fui candidato em 2012, pelo partido PTN, que hoje já não existe mais esse partido. E aí, com a sigla 19, aí, meu número na época foi 19133. Eu sempre brincava e brinco até hoje que o 19 é o número do partido, só existe um Deus, 33 é a idade de Cristo. Faço isso também para poder fisgar na cabeça das pessoas o número. E aí fui candidato, não tive tempo de sair fazendo campanha, porque eu estava trabalhando só para trabalhar. Naquela época, a campanha era 6 meses antes. Era 6 meses antes, né? A época da campanha. E todo final de semana eu vinha, fiz minhas caminhadas, sempre com os pés no chão. Não andei prometendo o que não podia se fazer, porque tudo era muito novo para mim dentro da política, né? Nunca tinha sido candidato nem ao Grêmio Estudantil, porque eu achava que a política estava fora do meu contexto. E aí saí candidato, não tive êxito em 2012, tive até mais votos do que vereadores que se elegeram pelo fato de estar no partido da majoritária. Era a legenda, né? E isso, a legenda. E acabei perdendo por 5 votos. Faltei 5 votos. A primeira vez. E aí saí de cabeça erguida, agradeci os 346 votos que tive na época. E saí também com a cabeça que não seria candidato mais. Por quê? Eu enxergava que, para mim, a área de vendas estava bom, era uma área perfeita, uma área que eu gosto de trabalhar com público. Você acha que por isso que não era sua paga? E aí vem a surpresa, 2016, Foi o eu suplente, né? 2016, o vereador Paulo de Bala, muita gente conhece, né? Paulo, ele se afastou das funções de vereador e o suplente era ele. Aí eu adentrei em 2016, assumi como vereador, mas não deixou meu trabalho, porque eu não tinha pretensão de ir para a reeleição. E assim vem a figura do Juscelino de novo. Já esse ano é nosso. Me ajude, bicho. Eu só vou ser candidato se você sair. E me ajude, a população lá só fala em você, e você vai ser a ponte entre eu e a população lá. Eu fui para. Me deu uma motivada. Aí fui para a reeleição. Na reeleição tive êxito, fui o 5º vereador mais votado. E aí eu não pretendia assumir. Eu falei na comunidade, não sei se eu vou assumir a vereança. Aí a comunidade em si fez uma reunião gigante e aí perguntou o porquê eu fiz isso. Porque eles já foi tanto enganado pelos candidatos que passaram por lá e que se elegeram, que não deram aquela atenção. E justamente eu, sabe, aquele peso, eu fui para Salvador com aquele peso nas costas.
cheguei lá, meditei, voltei para a empresa, porque eu estava de férias, eu tirei um mês de férias em fevereiro. Foi um mês para fazer minha campanha. E aí eu tomei a decisão de ir pedir as contas à empresa. A empresa não sabia que eu era vereador. Não sabia. E Uma coisa surpresa. nem sabia que eu tinha ido para a reeleição e que tive isso. E aí pedi para me colocar para fora. Só que a empresa ela não tem uma política de colocar os bons funcionários, né, para fora. Aí me perguntou por que eu disse que ia para um novo desafio. Também não falei que era política. E aí o pessoal disse que não iria me colocar para fora. Se ele quisesse pedir as contas, ele não podia segurar, mas que eu era um exemplo de funcionário. Que eu dentro dessa empresa eu comecei como promotor de vendas, e de promotor de vendas passei a ser vendedor. Então, sempre quando tinha seleção, tanto para promotor quanto para vendedor, o pessoal do RH me chamava, porque eu fui uma pessoa que saí de promotor e cheguei a vendedor. E aí eu ficava, de 110 vendedores que tinha na Bahia, eu ficava no top 10. Às vezes estava em segundo, em terceiro, no décimo. Então eu sempre estava no top 10. E aí eles me tinham como um exemplo, tanto para o promotor querer se promover até chegar a vendedor e ser um bom vendedor, quanto para os vendedores. Veio um promotor que veio de lá de arrumar mercadoria, de fazer a merchandising e ser um bom vendedor. Então a empresa não me colocou para fora, fiz uma cartinha e resolvi assumir. Daí eu comecei a tocar a vida como vereador. Comecei a me qualificar mais ainda nas questões burocráticas, das leis. Que eu, na área de vendas, eu sou formado em gestão comercial. Eu tranquei ADM, voltei para a gestão comercial, que era uma área que eu estava na época e concluí em 2016 gestão comercial. Então, em 2016 fui reeleito, o quinto vereador mais votado. Juscelino ganhou naquela época como prefeito. Eu fui base do governo, fui também líder do governo do prefeito Juscelino. Em 2020 veio a eleição, de novo, outra reeleição. Foi onde fizeram a limpa, nas câmaras de vereadores aqui. De 11 só ficaram 2. Ficou eu e o vereador Gênio. Então, fomos, na época, privilegiados pela população de Irará, que só ficou aquele que sempre foi base e que não era vereador de Itaqui de Itali, na época, Gênio no partido dele e eu no partido de Juscelino. Gênio no grupo dele e eu no grupo de Juscelino. Juscelino perdeu a eleição, Derivaldo entrou, e aí eu fiquei os 4 anos sendo oposição, mas 4 anos de dureza, porque eu fazia uma oposição justa, eu em momento algum me curvava diante das dificuldades, encontrei dificuldades, não pelo fato de estar na oposição, mas na época o prefeito castigava. Eu fizesse indicação para fazer uma troca de lâmpada, por exemplo, não ia. Fazer patrulhamento, não ia. Às vezes eu fazia minhas visitas de rotina nas escolas, levava toda a demanda, nada, entendeu? Então, para mim, foi o ano que mais eu tive dificuldade, foi de 2020 a 2024. 21 a 24, que foi na oposição do prefeito. Na época, o prefeito me convidou para eu ser base do governo, mas eu não concordava
a forma que o prefeito tratava as pessoas. Eu sempre busquei tratar as pessoas bem. Eu não queria ver um gestor tratar nem o vereador mal e nem a população mal, porque quando a gente se elege vereador, prefeito, a gente está ali para servir o povo. E aí a gente tem que ter a sensatez de tratar bem. Não posso, agora, eu não posso. Posso ver uma próxima oportunidade, mas assim, tratar mal, de xingar, eu nunca usei a ver isso de mim. Então eu não concordava com a turbulência que era naquela época. E aí eu não fui fazer parte do governo. Para você ter um exemplo, um pedido de ônibus na época para carregar o pessoal, para não se apontar mesmo. Se fosse um pedido meu, não. Foi já que pediu, não vai não. Aí eu fazia tudo documentado, todos os meus pedidos eram documentados, eu pedi, aí já soltava nas redes sociais, eu pedi isso ao prefeito e ele não ligou, ele está negando a população. Aí os outros vereadores iam para cima e ele era obrigado a fazer a demanda, mas mandar outro vereador ir na área e dizer que a demanda foi ele que pediu. Aí eu nunca liguei para isso, porque o meu papel estava fazendo. Se estava indo em nome de um outro vereador, para mim não importava. Eu queria era que a demanda fosse atendida para melhorar a vida da população. E aí veio 2024, a reeleição de novo. Juscelino já não seria mais o candidato, também o grupo político de Juscelino já tinha se desmembrado. Juscelino deixou meio de lado, me disse que não seria mais candidato. E aí o que eu podia fazer era buscar uma outra alternativa para ser o prefeito de Irará. E nessa alternativa tivemos alguns nomes. Tivemos nome de Glauber, pré-candidato, Nasa, surgiu até o burburinho de Bali também ser candidata, e eu vendo o cenário político, Nasa já tinha uma grande liderança, sempre a gente falava de política, e ele falava comigo que queria muito que eu estivesse no palanque dele, que talvez para ele eu fosse o maior nome no palanque dele, com uma pessoa que estava vindo da oposição. Que eu sempre fui oposição, era igual a oposição, de cobrar. E aí tivemos uma conversa, olhamos o plano de governo e fizemos o pacto, e eu apoiar ele. E aí começamos a busca pelo vice, onde nossa amiga Léa, na época, era vereadora. E aí, tanto eu quanto o Rosendo, que teve uma participação muito grande em convidar ela para ser, e está aqui falando na Câmara. Eu sempre brincava com ela, minha vice, e ela sorria, aquele jeito carinhoso. O já não brinca assim comigo, não, mas aquele sorriso de quem estava sendo machucada na época, e por ela militar no partido há muito tempo, ela tinha esse receio de sair do partido para poder disputar uma eleição, fosse como vereadora ou fosse como vice. E aí, graças a Deus, tivemos a aprovação da população de Irará. Eu estar como vereador e o prefeito, Názara como prefeito. E nesses 10 meses de governo,
Hoje a gente tem acessibilidade maior com a população. Hoje o prefeito Nassa, eu sempre falo que dos 3 prefeitos que eu trabalhei, ele é quem mais dá acessibilidade ao povo. Ele entendeu que o político ele tem que estar ao lado do povo, tem que estar nas associações, tem que estar nas entidades. E estamos tocando aí. Hoje eu, como vereador presidente da Câmara, Nassa também deu um papel muito grande em me apoiar com a presidente da Câmara. E estamos aí, espero fazer um bom governo juntos com ele. Na verdade, já estamos fazendo esse bom governo. Eu peço a Deus que dê todo o discernimento, tanto a mim quanto a Nassa, para a gente continuar nessa pegada, a pegada do desenvolvimento de Irará. Eu, como presidente da Câmara, vou estar sempre apoiando as coisas boas que vêm para o município. Tudo que for contribuir com a população de Irará, eu vou estar junto. A exemplo de essa plenária da Câmara ser palco de diversas discussões, de audiências públicas e de conferências também. Hoje, eu como presidente da Câmara, estou trazendo as pessoas para conhecer a Câmara. Por exemplo, semana passada teve uma empresa, esqueci o nome agora, não vou falar para não falar errado, me procurou, o presidente dessa empresa, que ele tinha uns cursos para fazer aqui, esses cursos gratuitos. Agora, para quem quisesse pegar o certificado, ia ter um valor. E aí eu sentei com ele procurou ver o espaço da Câmara, perguntou se podia. Eu de imediato vi com o meu jurídico e contábil, não tinha nenhum impedimento de fazer essa parceria. E aí eu conversei com o professor, dono da empresa, e disse que eu cederia o espaço, mas se ele reduzisse o valor dos certificados, que seria uma base de R$150. Explicando a ele que quem vinha fazer o curso era pessoas que estavam desempregadas, que precisassem de oportunidade. E aí fizemos o valor de 8 cursos, sem um preço único para um certificado de R$50. E aí tivemos quase 300 inscritos. Foi show de bola. Então, nosso papel é estar contribuindo com a população. Eu estava em Aracaju, num congresso esse final de semana, não pude entregar o certificado. E muitos dos alunos estavam me ligando: eu queria tirar uma foto de você aqui, você não estava no município. Falei: não estou. Então, o reconhecimento também daqueles que vieram fazer o curso, chegou a ponto de querer tirar foto e registrar esse momento. Então, está aqui um pequeno resumo da minha história política, aqui dentro de Irará. E vale também ressaltar, Jefinho, que eu sempre fui de um grupo político. Eu nunca tive o interesse de estar aqui, de estar ali. Tal prefeito ganhou, fulano ganhou, eu estou com ele. Não. Se o prefeito, um opositor ganhar e eu continuar como vereador e me chamar para trabalhar em prol da população, eu vou dizer: não, vamos trabalhar em prol da população. Mas não dizer: agora eu sou base do seu governo. E antigamente, até que hoje não, mas antigamente se tinha muito isso. Eu acho que o vereador aqui é para trabalhar pela população independente de prefeito. Exatamente. E aí, se você quiser me fazer outra
outras perguntas. Quais são as suas pretensões para o próximo mandato? Hoje, Jefferson, temos um grupo político forte, consolidado. No meu olhar de político, hoje, o maior grupo político de Irará hoje é o nosso, né? Que está sob o comando de Nassa, junto com o LEA, que é o MDB e seus partidos aliados, que é o Podemos, o PP, e tem outros partidos também já agregando ao nosso grupo. Então, hoje o nosso grupo ele tem um segmento, eu acredito que Nassa irá para sua reeleição, porque política é assim. Política você ganha um e começa já a trabalhar outro. Às vezes a gente fala, Nassa vai para a eleição, e possa ser que alguma pessoa fala, mas daqui 3 anos, lá para 3 anos, ninguém nem sabe o que é que vai acontecer, mas a gente tem que se programar agora e ao futuro Deus pertence. Mas assim, o grupo está unido, está fortalecido, eu acredito que continue com a mesma formação que está, e eu tenho certeza que o projeto do grupo aí é trabalhar aí 4, 5 eleições aí municipais bem fortalecido, porque as metas elas são fracionadas por anos e por mandatos. Então, Nassa não vai poder fazer toda a evolução de Irará em 4 anos, nem 8. Vai ter que ter uma continuidade de mandatos para poder ir construindo o Irará que a gente pensa, que eu penso para os meus filhos. Eu tenho um menino de 18 anos, uma menina de 17, tenho vários sobrinhos também novos, e a gente tem que construir um novo Irará para essas que vem, que vai tocar a nossa vida aqui. Gente, esse foi um bate-papo com o vereador Jarro. Mais tarde o vídeo vai ser postado. Agradecer também a Jarro, também a galera também da comunicação que está aqui. Agradecer, e é isso. Muito obrigado a todos. Ótimo dia. Obrigado, na moral.